Fala, galera ligada no Futebol na Veia, tudo beleza? Eu sou Alan Martins, hoje estou aqui para apresentar mais um debate na Veia. Hoje nós iremos falar sobre a classificação do Paris Saint-Germain para a final da UEFA Champions League. Nós iremos falar como foi esse jogo, né, e como o Paris Saint-Germain chega para essa final, né? Dito isso, já quero convidar aqui os nossos comentaristas, os craques do Futebol na Veia. Hoje eu estou aqui com o Renan Liscay, com o Caio César e com o Luiz Felipe. Nós iremos falar bastante sobre esse jogo, bastante sobre a atuação dos brasileiros, né, que contribuíram bastante para esse resultado, para essa classificação. E nós iremos também debater sobre aquilo que o Leipzig talvez não tenha feito, né? Iremos falar bastante sobre tudo o que aconteceu nesta partida e do que esperar, né, para a final que o Paris Saint-Germain chegou, né, nessa final inédita da UEFA Champions League. Dito isso, já quero apresentar aqui e rolar a bola e chamar já o Renan aqui para trazer esse bate-bola aqui com a gente. Renan, queria que você falasse um pouco daquilo que foi a expectativa que você tinha para essa partida e se algo que aconteceu no jogo te surpreendeu ou realmente esse 3-0 aí, que foi bem fácil, foi bem tranquilo para o Paris Saint-Germain, era aquilo que você esperava que fosse acontecer nessa partida. Bom, boa tarde a todos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente não sabe a hora que quem está assistindo está vendo, mas o jogo foi um pouquinho diferente das minhas expectativas. Eu esperava que o Leipzig fosse um pouco mais, desse um pouco mais de trabalho para o Paris Saint-Germain, né? Apesar do Paris ter um time melhor, um elenco melhor no papel, eu esperava que o Leipzig desse um pouco mais de trabalho. Eu acho que o Nagelsmann, ele tem um estilo de jogo interessante, tem uma ideia legal, mas um jogo contra o Paris Saint-Germain, você não pode ficar tocando a bola, correr tanto risco na defesa, né? 2 gols saíram praticamente de erros defensivos da equipe, né? No erro de passe do goleiro, e depois na outra o Mukiele tenta, não sei se simular falta, se realmente ele escorregou, mas são coisas que você não pode fazer contra um time do tamanho do Paris Saint-Germain, que tem o elenco que tem, né? O Paris Saint-Germain, agora falando propriamente dele, dentro da sua proposta, foi muito bem. Foi uma equipe que dominou as ações do jogo, que levou mais perigo, que soube explorar seus jogadores. O Di Maria fez total diferença no jogo. Agora a gente vê todo aquele sofrimento que eles passaram para eliminar a Atalanta. Hoje já não foi tão difícil. Principalmente eu colocaria por conta do Di Maria, que foi um cara que, além de fazer um gol, deu 2 assistências hoje. Participou bastante do jogo, se movimentou dentro de campo. A estratégia do Tuchel de tirar o Icardi e colocar o Mbappé centralizado foi totalmente assertiva, porque se dá mais mobilidade para o time. O Icardi provavelmente ficaria encaixotado dentro daquela marcação do Leipzig com os 3 zagueiros. Então, uma classificação merecida. O Paris Saint-Germain jogou muita bola e o Leipzig foi um pouco abaixo das minhas expectativas. Eu acho que dentro do campo de ataque foi uma equipe que não levou perigo, foram poucas as chances que teve, não teve tanta criatividade no meio-campo. Dani Olmo apareceu muito pouco durante o jogo. Sabitzer ainda tentou transitar pelo campo todo, aparecer de cada lado, mas mesmo assim não foi suficiente. Senti falta, sim, de um centroavante tipo o Timo Werner. Acho que o Poulsen muito abaixo de uma semifinal de Champions. Então, a classificação é merecida e o Paris Saint-Germain jogou muita bola. Legal. Quero chamar aqui o Caio. Queria que você falasse um pouquinho sobre o fator coletivo do Paris Saint-Germain, né? Muito se fala do fator individual, de Neymar, de Mbappé, de Di Maria, mas hoje deu para perceber um pouquinho, até como o Renan também falou, um Paris Saint-Germain mais encorpado, né? Um time que cada um do seu setor, cada um do seu jeito. O time todo do Paris Saint-Germain fez uma grande partida hoje. Bom, boa noite a todos do Debate na Veia. Foi muito surpreendente, principalmente, além dos destaques individuais que a gente já conhece, o sistema coletivo, como você disse. Acho que foi uma ideia assertiva. No pré-jogo que foi ao ar ontem, conseguimos já fazer mais ou menos uma previsão de que talvez o Icardi poderia sair para a entrada do Paredes, que entrou muito bem no jogo. Então, esse fator coletivo, o principal destaque após a saída do Timo Werner era o Sabitzer junto com o Campbell, que fazia aquela organização do meio-campo. Quando você fecha o meio-campo ali com Marquinhos, Paredes e Herrera, que são jogadores muito polivalentes, rápidos, móveis, você consegue atrapalhar essa movimentação. E aí, como o Renan já havia dito anteriormente, a falta do Timo Werner foi essencial, porque o Poulsen ele não tem essa capacidade de decidir o jogo.
no primeiro tempo mesmo ele perdeu uma oportunidade ali, uma das raras chances que saiu ali pelo lado direito. Então, assim como o Di Maria, também foi essencial essa volta dele. Os três ali no ataque fizeram uma função excelente na hora da movimentação, da troca de posição. O Neymar às vezes aparecia pela esquerda, depois ia pela direita, pela meia, assim como o Mbappé, o Di Maria também toda hora cortando para dentro, fazendo essa inversão de posições. E tudo isso só foi possível graças à composição dessa trinca do meio campo. Com eles atrapalhando a saída dos alas e principalmente do Sabitzer e do Campbell, foi impedido a movimentação mais profunda ali por aquele lado, onde é muito forte, onde contra o Atlético de Madrid, contra o Tottenham, houve muitas jogadas, ali onde Dani Olmo vem ali, hoje ele foi muito apagadíssimo, nem apareceu, talvez, óbvio que é muito fácil falar daqui, mas talvez o Nagelsmann, aí ele vê aquele baile que o PSG estava dando tático do Thomas Tuchel, talvez ele já poderia ter colocado no primeiro tempo mesmo, nos 30 minutos ali, o Forsberg. Ele entrou no segundo tempo, já estava 2-0, óbvio que o PSG ampliou a partida, porém ele conseguiu dar um pouco de composição ali para o meio campo do RB Leipzig, porque a composição dele, ele desafogou o Sabitzer e o Campbell. Então, talvez uma possível diferença, eu até esperava, dependendo com a saída do Poulsen, que não foi bem contra o Atlético de Madrid, eu acho que não era necessária aquela referência, até porque a Atalanta provou isso, porque ela estava assim uma referência em si, porque o Zapata estava abrindo muito pela esquerda, o Ilicic, que talvez às vezes joga mais centralizado, ele foi uma ausência, então a Atalanta fez esse jogo de movimentação, e essa falta de movimentação, de troca de posições ali mais móvel do RB Leipzig, foi totalmente tranquilo para a zaga do PSG, que foi absoluta no confronto de hoje. Show de bola. Luiz, queria que você falasse também um pouquinho da sua perspectiva, daquilo que você achou do jogo, e se na sua opinião foi mais mérito do Paris Saint-Germain, que fez uma grande partida, tanto coletiva quanto individualmente, ou realmente o Leipzig deixou muito a desejar, e aí ficou fácil para o Paris Saint-Germain vencer essa partida. Oi, olá a todos, olá Alan, Caio, Renan, a quem não esteja nos vendo pelo canal do YouTube. Eu achei que hoje o Paris Saint-Germain foi muito bem. Eu acho que antes de começar o jogo a gente já ia presenciar a história, porque um dos dois times ia pela final pela primeira vez. Eu acredito que o jogo de hoje foi muito mais méritos do PSG, que eu acredito que fez a sua melhor partida na Champions League, com um elenco muito forte, muito coletivo, todas as peças hoje funcionaram muito bem. Sérgio Rico, que a gente estava em dúvida no pré-jogo se ia fazer ou não uma grande atuação, nem foi exigido, só fez uma ou duas defesas, ele não fez um milagre, como o Gulassi acabou fazendo algumas grandes defesas que impediram que esse jogo fosse até mais, mas eu destaco também que, além do PSG ter seus méritos, o RB Leipzig também cometeu algumas falhas que não dá para cometer numa semifinal de Champions League, ainda mais pela história que o Leipzig estava construindo nessa competição, com aquela falha no segundo gol, do Di Maria, aquela falta desnecessária que o Neymar sofreu no primeiro gol que o Di Maria cruzou na cabeça do Marquinhos, que é outro também que eu quero destacar também. Marquinhos vem fazendo, desde o retorno da pandemia, uma excelente Champions League, já fez 2 gols, muito consistente como volante, sendo que sua principal função hoje é zagueiro. Então, a gente fala muito do Neymar, teve até toda aquela campanha do adulto Ney nas redes sociais, e ele foi muito bem de novo, apesar de não ter feito gols, mas todo o coletivo do Paris Saint-Germain e uma grande partida silenciosa do que o Caio já destacou, mas eu também queria até comentar, foi também do Paredes, uma partida excelente dele que entrou para substituir o centroavante que não foi bem, e eu gostei do recado do Tuchel de que não tem nome, foi mal, sai, não, para ele não teve papo, que o Paredes fez uma grande partida com criatividade, recomposição no meio, fez com que os 3 atacantes do Paris Saint-Germain não precisassem recuar a todo instante e sempre pegasse a defesa no 1 contra 1, principalmente quando você tem Neymar, Di Maria, Mbappé. E também eu acredito que essa semifinal também, com o retorno do Di Maria e o Mbappé 100% também, era esperado que o PSG jogasse mais bola, fosse melhor, tivesse mais criatividade, e foi mesmo, isso não foi uma surpresa, mas eu gostaria que a gente já estava conversando antes de gravar mesmo, o RB Leipzig tem 2 meses de criação, de ser fundado antes do Neymar se tornar profissional no Santos.
Esse é pra você ter uma ideia da história com o que o Red Bull Leipzig, ou na Alemanha, RB Leipzig, construiu. E o Neymar também vem fazendo grandes atuações. Uma anotação até que fiz foi que o Neymar ele tem 24 assistências desde que ele estreou na Europa, na Champions League, em 2013. É um número absurdo, porque se tratar que o segundo que tem mais é o Cristiano Ronaldo com 20. Então, o Cristiano Ronaldo, que é super vencedor, tem 5 Champions League. O Neymar, ele vem dando assistência, vem construindo jogada, vem provando que, apesar de a mira dele nas finalizações não esteja muito calibrada, perdendo alguns gols, hoje acabou perdendo outros, ele vem sendo um grande assistente, um grande criador de jogadas. E agora falta saber quem vai enfrentar. Se é o Lyon, se é a surpresa do Lyon, ou se de repente é esse rolo compressor que é o Bayern de Munique, que vem jogando, vem sendo para mim hoje o melhor time jogando futebol hoje. Renan, queria que a gente comentou um pouquinho sobre o fator coletivo do Paris Saint-Germain, que hoje realmente foi muito efetivo. Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância, né, de chegar numa final onde o time todo está bem, onde o time todo está confiante, né? Como eu disse quando eu fiz a pergunta para o Caio, sempre falado que o Paris Saint-Germain é Neymar, Mbappé, né? Sempre é levado para o lado individual da coisa, né? E às vezes você acaba taxando um time por algum setor específico, algum jogador específico. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, assim também como o Luiz comentou, né, que tem a oportunidade de pegar, por exemplo, o Bayern de Munique, que é um time completo praticamente, né, um time realmente que fez uma grande partida, que tem feito uma grande temporada. Então, eu queria que você falasse sobre esse fator coletivo, né, onde o time chega com confiança, né, desde o goleiro, que hoje foi um goleiro reserva, para até lá na frente lá com o Neymar e Mbappé. A grande questão é que na história poucos times venceram dependendo de um só jogador. A gente olha assim, os grandes campeões são times que têm elencos completos, elencos compactos e que um setor alimenta o outro de forma intensa, né? Lógico que vou traçar um comparativo aqui que não tem muito a ver com Champions League, mas se a gente pegar o Leicester, campeão da Premier League, não tinha nenhum astro naquele time, mas era um elenco compacto. O Paris Saint-Germain tem um elenco com astros e que hoje se mostrou muito compacto em todos os setores. Isso sim é um elenco totalmente... Deu uma travadinha aqui para mim, desculpa. Mas você tem um elenco totalmente... um conjunto forte, né, em todos os setores. Eles falaram uma coisa e eu acho bem interessante a gente ressaltar mesmo, é a questão do Paredes em campo. No jogo contra a Atalanta, o Gueye foi o volante titular, o volante que sabe fazer a marcação, né? Mas o Paredes é um cara que dá mais profundidade, que além de fazer a proteção, é um cara que vai ao ataque e sabe começar uma jogada. Então, o brilhantismo do meio-campo do Paris Saint-Germain, o Neymar se movimentando, o Di Maria se movimentando, o Mbappé, a gente também passa pelo meio-campo, o cara que começa, o Marquinhos lá atrás também. Então, a importância de destacar um conjunto. Ninguém joga sozinho. O Paris Saint-Germain contra a Atalanta dependeu muito do Neymar. A gente viu a dificuldade que foi para vencer o time da Atalanta. Hoje, com o Leipzig, que é uma equipe que tem uma estratégia até um pouco parecida com o time da Atalanta, foi muito mais fácil. E por quê? Porque o conjunto hoje é muito forte. Independente de quem o Paris Saint-Germain pegue na final. São duas equipes perigosas. O Bayern é um professor e o Lyon é uma equipe compacta. Até por isso o Lyon está lá. Bateu o Manchester City, que estava totalmente desconcertado no jogo, enquanto o Lyon, compactado, bem dentro da sua estratégia, conseguiu ir adiante. Então, independente de quem o Paris Saint-Germain pegue, o elenco tem que estar unido e os setores têm que estar totalmente ligados. É importante ter um conjunto em que todos se comuniquem, em que todos tenham um entrosamento, tenham o treinamento, né, necessário para poder bater qualquer tipo de adversário. Então, ninguém vai ganhar um jogo sozinho. O Paris Saint-Germain, se quiser ser campeão, vai depender, sim, do seu próprio elenco. Legal. Caio, muito do que a gente falou aqui já dá para pegar algumas perguntas também. E vocês falaram bastante da forma tática do Paris Saint-Germain e da importância do Tuchel, né? Das mudanças que ele fez. Colocou Paredes, tirou o Icardi. Então, ele pensou bem o time taticamente para esse jogo. Né? E embora se olhe muito para o jogo, assim, a parte individual, o time, como o Renan acabou de comentar, o Tuchel não é um técnico muito badalado, muito conhecido, né?
E, por exemplo, eu pego o exemplo do Guardiola, que fez uma lambança com o time do City e acabou complicando o jogo para a própria equipe dele e deu vantagem para o Lyon. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da estratégia, né, daquilo que o Tuchel preparou para esse jogo e da importância que ele teve para essa classificação. Bom, eu não arrisco dizer que essa foi, taticamente falando, a partida que o Thomas Tuchel teve mais importância desde a sua chegada no PSG. Eu acho que não é simples você barrar o Icardi, que recentemente foi concretizado. Ele estava emprestado ao PSG, dessa vez foi contratado em definitivo por 346 milhões, se eu não me engano. Um valor astronômico, não é fácil, até porque, se lembrarmos, no começo da chegada do Neymar, teve muita discussão por causa do Cavani, por causa de jogadores badalados que estavam na reserva. Então ele teve peito hoje, teve coragem de continuar, persistir nessa formação. O Paredes, ele foi através da meritocracia e colocou ali no meio campo, junto com o Ander Herrera, que hoje, apesar de na partida contra a Atalanta não ter sido tão efetivo, hoje ele realmente encontrou sua posição ao lado do Paredes, ali, alguém para desabafar junto com ele ali, desafogar. Então, ele foi essencial. Uma coisa que eu já havia dito também no pré-jogo é quão importante seriam os talentos, além da questão ofensiva, mas para pregar os alas e os defensores do Leipzig. Você utilizando o talento e a troca de movimentação entre o Neymar, Mbappé e Di Maria, você prende as alas e os defensores do RB Leipzig lá atrás. Contra o Atlético de Madrid, diante da proposta do Diego Simeone, o Pamecano chegava a pisar quase dentro da área do Atlético de Madrid. Ele fazia jogadas, arriscava. Hoje nem aconteceu isso. Não é à toa que, inclusive, o Nagelsmann, ele tirou o Halstenberg e colocou o Mukiele, que é um zagueiro um pouco mais de porte físico e um pouco mais de origem da posição. Então, o diante do talento, e isso daí, além do talento nato dos jogadores do PSG, eu acho que foi muito o dedo do técnico ali, que utilizou para poder pressionar a defesa, a saída de bola. Aquilo ali é totalmente treinado. Você vê que, apesar dos defeitos do RB Leipzig, ele pressionava muito bem ali no campo de defesa do PSG. E mesmo assim, a saída de bolas era excelente do PSG. Com Kimpembe, que vem jogando muito, muito regular, era criticado anteriormente, está jogando muito bem. O Thiago Silva, absoluto, que vai ser a última partida dele pelo PSG, a final. Então, ele até conseguiu fortalecer as laterais que eram muito criticadas. Confesso que ainda tem um pouco de dúvida para a final. Acho que vão ter muito trabalho ali os defensores para proteger as laterais, que são um pouco inferiores tecnicamente. E o ataque do Bayern é muito móvel, muito rápido, muito veloz ali. Mas, para esse jogo, principalmente, que o importante é chegar na final. A partir de agora, ele vai pensar na final de acordo com o adversário. Dito isto, então ele fez a estratégia correta. Ele conseguiu segurar o esquema tático exercido com perfeição pelo Nagelsmann durante essa Champions. Legal. Luiz, a gente tem percebido um Neymar um pouco precipitado, né? Um pouco ansioso para fazer gols. Né? A gente sabe da liderança do Neymar, né? Um cara que não esconde em jogo grande, pelo contrário, ele sempre aparece, ele puxa a responsabilidade. E nesses últimos 2 jogos ele acabou errando alguns gols que normalmente ele não erra, né? Errando alguns momentos ali, aquele lance decisivo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se talvez essa ansiedade de marcar gol, de ser decisivo, tenha atrapalhado o Neymar nesses últimos 2 jogos aí. Eu acho que tem 2 questões que influenciam principalmente. A primeira é que ele é um ser humano também e que poxa, às vezes a gente fica ansioso para fazer um programa, e ele também fica ansioso também para poder fazer um grande jogo, uma partida de semifinal de Champions League. Esse fator influencia. Por mais que ele seja um jogador rodado já, acho que aquela ansiedade, aquele frio na barriga é completamente normal. E também o segundo, que eu acredito que é o que influencia mais, é toda essa comoção nas redes sociais, que é fazendo essa campanha do Adulto Ney. Eu acho que isso acaba pilhando o jogador de uma forma indireta, porque ele acaba vendo toda a campanha, ele faz as publicações, ele chegou hoje com aquela caixa de som tocando, coisa que a gente não costuma ver muito na Europa, e a gente sabe que esse todo clima que ele criou é muito de função também da pressão
pressão não, vamos colocar como uma motivação daqui do Brasil para que ele faça um grande jogo, porque as pessoas estão torcendo por ele. Então ele sabe que quando ele entra em campo, principalmente agora que ele vai chegar numa final, mas já falando dos outros dois jogos, esse fator pesa porque ele sabe que está todo mundo torcendo por ele, então ele quer fazer um gol, quer desencantar, quer fazer um grande jogo. Eu percebo que ele está se movimentando muito mais, fazendo muito mais jogadas, coisas que você não via nas outras ligas dos campeões que o PSG acabava fazendo. Então ele volta até o meio campo, vira o jogo, dá drible. Hoje ele fez uma jogada fantástica, passando por 3 jogadores no mesmo drible. Então ele está procurando mais jogo, ele está tentando mostrar que ele pode ser o melhor do mundo, que é uma discussão até que rolou até na transmissão também do jogo, que tá tendo muito esse debate, que talvez ele possa ser o melhor do mundo sendo campeão com o PSG. Então, eu acho que é uma série de coisas que fazem o Neymar ficar mais ansioso. Mas eu acho que isso não deve atrapalhá-lo a fazer mais uma grande partida, que foi que nem o Renan colocou também, todo time precisa de não depende do jogador, depende de um time. Então, é legal você ter um Neymar inspirado, um Neymar que dribla a zaga toda, faz um golaço, mas mais importante do que isso é você ter um time completo. Então, o Neymar tá muito ansioso por causa de todas as coisas que acontecem fora do campo e também porque ele sabe que ele hoje, junto com o Mbappé, talvez seja o Mbappé, depende muito da opinião, acaba sendo o principal jogador hoje do Paris Saint-Germain para poder decidir e, quem sabe, construir um legado no time de Paris, que pode chegar com 50 anos à primeira conquista de Champions League também. Legal. Renan, vamos continuar nesse debate aí. O Luiz falou sobre essa possibilidade do Neymar ser premiado, né, como o melhor jogador do mundo. A gente sabe que os prêmios da FIFA eles são muito ligados a títulos, né? A gente lembra do Fábio Cannavaro em 2006, quando a Itália foi campeã do mundo, né? Então a gente sabe que existe muito essa ligação de ganhar um título de importância, né? Queria que você falasse se realmente o Paris Saint-Germain conseguir conquistar esse título, se o Neymar ele é grande favorito, ou se talvez o Mbappé também, que também é um cara que algumas pessoas consideram um grande jogador, consideram que tem um grande futuro, se talvez o Mbappé possa aí entrar nessa história aí, ou se realmente, se o Paris Saint-Germain conseguir o título, o Neymar ele vai ter grandes chances de ganhar esse prêmio de melhor jogador do mundo. Antes de dar uma opinião sobre esse assunto, eu queria ressaltar uma coisa aqui, que Thomas Tuchel vai ter um trabalho, e vai ter que ser um trabalho da parte psicológica do time dele. Porque esses caras sabem que eles podem fazer a história da primeira vez o Paris Saint-Germain ser campeão da Champions League na primeira participação em uma final. E aí, já entrando no assunto Neymar, principalmente a do Neymar, porque o Neymar tá com o povo brasileiro tá com ele, todo mundo apoiando, tem essas campanhas nas redes sociais, ele sabe que dessa vez ele pode ser o principal jogador do time na Liga dos Campeões, porque quando ele foi campeão pelo Barcelona era o Messi, era indiscutível isso. Então, assim, a parte psicológica vai pesar muito nessa final. E o Tuchel vai ter um trabalho, tanto o Tuchel quanto a comissão técnica em geral, a gente sabe que os clubes têm psicólogos, têm essas coisas, vai ter um trabalho bem grande. E aí, entrando nessa questão de melhor do mundo, eu acho que sim, se ele conquistar o título da Champions, ele tem condições, eu não diria que é pleno favorito, mas ele tem uma disputa muito boa, para mim, principalmente com o Lewandowski. O Lewandowski é um cara que na temporada é uma máquina de fazer gol, né? A gente está acostumado tanto a falar de máquina e falar do Cristiano Ronaldo, mas essa temporada é o Lewandowski. Eu vejo assim, o Neymar numa luta, principalmente com o Lewandowski. Se o De Bruyne tivesse avançado pelo menos às semifinais, eu colocaria o De Bruyne nessa briga. Eu acho até uma injustiça muita gente deixar o De Bruyne de fora pela temporada que ele fez no Manchester City. Foi o dono daquele meio campo. E o Mbappé, para mim, corre por fora. Eu não consigo ver o Mbappé hoje, pelo menos nessa temporada, como candidato a melhor do mundo. Mas se o Neymar ganhar a Champions League, ele tem sim plenas condições de ser eleito o melhor do mundo, até pelo que você falou mesmo, a questão de ser campeão. Os títulos pesam muito. E também tem um ano recente aí o Modric foi eleito o melhor do mundo. Ele não foi campeão pela Croácia, mas só o fato dele ter levado, ele não fez uma boa Copa do Mundo, mas só o fato dele ter levado a Croácia até a final da Copa já pesou muito na decisão da FIFA para premiar, né? Então, se o Neymar for campeão, e mesmo que não seja, ele é um dos favoritos, sim, a ganhar essa bola de ouro. Legal. Bom, galera, a gente está chegando aqui no final do nosso debate, mas antes de finalizar, eu queria
passar para vocês três, né, na sequência que a gente comentar rapidinho, qual seria o melhor adversário, né? A gente sabe que o Bayern de Munique como vocês já comentaram, o rolo compressor, né? Que venceu muito bem o Barcelona, está numa temporada espetacular, mas pelo estilo de jogo, né? Talvez, né, tendo do outro lado um Lyon, né? Um Lyon que já conhece o Paris Saint-Germain, já tem ali os confrontos diretos pelo campeonato francês. Queria que vocês comentassem qual que seria o melhor adversário pelo estilo de jogo. Seria realmente o Lyon que, em tese, e até em tese não, comprovadamente é um time de menor qualidade, de menor expressão, assim como na comparação com o Bayern de Munique, ou realmente o contrário, às vezes jogar contra um time mais aberto, um time que propõe um jogo como o Bayern de Munique talvez pudesse ser melhor para o Paris Saint-Germain. Começa Caio, depois Luiz e finaliza o Renan. Bom, eu acho que indiscutível pelo nível técnico, e até como eu já tinha falado já da capacidade ofensiva do Bayern de Munique, eu acho que o melhor adversário é o Lyon. Porém, fazendo referência às perguntas pro Renan sobre o Neymar ser melhor do mundo, eu acho que assim como aconteceu em 2013, onde o Ribéry ganhou a Champions e não foi eleito, eu acho que seria necessário, individualmente falando para ele, enfrentar o Bayern de Munique e ser campeão em cima do Lewandowski. Então, eu acho que pensando pelo lado do Neymar, o Bayern de Munique é o melhor adversário para o PSG. Muito legal. É, eu acredito que pensando assim pelo lado de clássico, eu pensando pelo lado do futebol, assim, de repente essa pergunta fosse para o torcedor, para gente que gosta de acompanhar, gosta de ver, eu acredito que seria o Bayern de Munique, uma final entre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, acho que vai ser uma final fantástica, pelo que os dois times vêm apresentando, pela fase que está esse ataque do PSG, o coletivo do Bayern de Munique com o Lewandowski arrebentando, fazendo mais de 50 gols nessa temporada. Mas pensando pela cabeça do Thomas Tuchel, pela comissão técnica, eu acredito que sim, o melhor adversário, eu concordo com o Caio, é o Lyon. Apesar de ter a rivalidade na França, de ser os dois times mais tradicionais hoje, o elenco do Lyon não é tão qualificado, vai ser um elenco mais cirúrgico, vai jogar de uma forma mais cirúrgica, vai jogar por uma bola, porque o elenco do PSG hoje é um time muito qualificado, não tem muito. Para mim, só hoje o elenco do Bayern bate de frente pelo que vem jogando, consegue enfrentar de igual para igual o time do PSG, mas se fosse pensar pela cabeça da comissão técnica, eu colocaria sim o Lyon hoje. Bom, eu já enxergo a mesma coisa que eles. Eu acho que o Lyon é um adversário ideal para o Paris Saint-Germain. Por quê? Porque o Paris Saint-Germain está acostumado a esse tipo de adversário, onde ele tem que propor o jogo, onde ele tem que criar, tem que sair da marcação. O Bayern vai causar muito mais perigo. O Bayern não vai ficar atrás do Paris Saint-Germain. A gente já viu como é que é esse time do Flick. Então, é um time que não vai ter medo de enfrentar o Paris Saint-Germain. E aí, o time francês vai ter muito mais dificuldade. Diante de um Lyon, é claro, recentemente eles se enfrentaram, né, na final de uma das Copas da França, e foi 0-0, o jogo foi para os pênaltis, foi difícil para o Paris Saint-Germain, mas é um adversário que o PSG já conhece, é um adversário que tem, podemos dizer assim, menos camisa que o Bayern de Munique, né? O Bayern de Munique é um time tradicionalíssimo, várias vezes campeão da Champions, acostumado a esses grandes jogos. Então, enfrentar um Lyon na final seria o cenário ideal para uma equipe que não está acostumada a chegar na final igual é o Paris Saint-Germain, que é a primeira vez que está lá. Então, eu enxergo assim, até pela questão do estilo de jogo, como eu falei. Na França, o Paris Saint-Germain é dominante. Então, enfrentar um adversário francês que já conhece, que vai permitir que o Paris desenvolva seu estilo de jogo, vai ser bem mais fácil para o Tuchel. Não fácil, mas digo no sentido do Tuchel bolar a sua estratégia para o jogo. O Bayern, como o Luiz disse, para assistir o jogo, seria sensacional ver um Bayern e Paris Saint-Germain na final. Antes mesmo, até comentava com algumas pessoas aqui do Futebol na Veia que Manchester City, Bayern e Paris Saint-Germain eram os favoritos para mim. Então, ver dois desses favoritos na final seria fantástico para o meu lado, torcedor, pessoa que gosta de futebol, fã de futebol. Mas, como você perguntou, é lógico que o Lyon seria um adversário mais fácil, digamos assim, para o estilo de jogo. É bem isso mesmo.
Bom, galera, esse foi o nosso debate, né? Hoje nós falamos sobre a classificação do Paris Saint-Germain, a classificação inédita para a final da UEFA Champions League. Quero agradecer a participação dos nossos comentaristas. Obrigado, Luiz Felipe. Obrigado, Caio César. Obrigado, Renan Sky. Né? Quero agradecer você também que acompanhou nosso debate até o final. Né? Se você gostou desse debate, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e fique sempre conectado nas novidades aqui do nosso canal, beleza? Deixa um grande abraço. Valeu, galera. Ficamos por aqui. Valeu.